Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre o que significa tudo o que aconteceu ontem à noite, esse show histórico do Bad Bunny, num evento essencialmente americano, o mundo todo acompanha, mas é a cultura americana, norte-americana, sendo disseminada para o mundo, né? Para isso convidamos para conversar com vocês o professor de cultura brasileira da PUC do Rio de Janeiro, Miguel Joste. Fala, professor, tudo bem? Bom dia, obrigado por nos atender mais uma vez. Como eu disse, é um evento de um esporte essencialmente norte-americano, sucesso no mundo inteiro, no Brasil há milhões de fãs, mas que parte dos Estados Unidos para o mundo, se populariza nos Estados Unidos e dali para o mundo, com um show no intervalo de um artista altamente importante, que só fala em espanhol o tempo todo, lembra que a América não é os Estados Unidos, é o Chile, é o Paraguai, é Cuba, né, é a Venezuela, é o Brasil. Queria que o senhor falasse um pouquinho do que aconteceu ontem à noite, que relevância isso tem para o momento histórico que nós, mundo, especialmente os Estados Unidos, estamos atravessando. Bom dia, Colombo. Sempre um prazer estar aqui com você, com a Bárbara, com a audiência da Globo News. E é um pouco do que você falou, assim, a repercussão desse show, ela é uma repercussão global, especialmente por esse momento histórico, né? Já seria um show de uma repercussão muito grande, assim, porque o Bad Bunny vem quebrando paradigmas como artista latino, ocupando espaços importantíssimos, foi o primeiro vencedor do Grammy com um disco cantado todo em espanhol, vem sucedendo ano após ano, assim, a liderança entre os índices mais importantes, assim, né, sobre música consumida nos Estados Unidos, sobre consumo de música nos Estados Unidos, e já havia uma grande expectativa no sentido político nos últimos dias sobre o que aconteceria nessa apresentação, especialmente pelo posicionamento do presidente Trump, de membros do seu governo, que rechaçaram o convite que foi feito pelo Super Bowl para o Bad Bunny se apresentar. É importante a gente dar um pouquinho de contexto para a nossa audiência, de que, de fato, esse é um dos eventos mais importantes do calendário norte-americano. Assim, o Super Bowl ele tem uma relevância para a sociedade, para os esportes e para a cultura norte-americana, que é mais ou menos a experiência que a gente vive com uma Copa do Mundo no Brasil. Assim, é algo muito expressivo, muito significativo. Assim, a título de exemplo, comerciais, nesse momento do intervalo do Super Bowl, chegaram a valer ontem mais de 10 milhões de dólares, mais de 50 milhões de reais. Então, é um momento de exposição das grandes marcas, de uma audiência sempre que bate enormes recordes nos Estados Unidos, e o que a gente assistiu foi uma grande celebração do multiculturalismo norte-americano que é feito dessa América Latina, dessa América hispânica, em certa parte também da América, né, portuguesa, né, quando a gente pensa no Brasil, e o Bad Bunny trouxe tudo isso para sua apresentação, colocou em cena questões sociais, questões políticas, trouxe a cor, a dança, a vibração, a arquitetura, como a gente está vendo na tela, né? Porque essa casinha porto-riquenha é um dos marcos que ele tem, que ele produziu na última turnê, e nesse caso específico ela estava ocupada por grandes nomes hoje da cultura latina e norte-americana, como Pedro Pascal, Jéssica Alba, Karol G, outras grandes celebridades. Trouxe o Rick Martin também, que é um artista porto-riquenho que teve enorme sucesso na sua carreira nos Estados Unidos, e mais do que tudo trouxe a questão do costume, do sotaque, da presença da latinidade, que faz parte desse melting pot, dessa grande mistura que formou a cultura norte-americana e que é decisiva dos valores que formaram os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é um país que sempre celebrou ser formado por migrantes de diversas regiões do mundo, com muita presença da América Latina, sempre teve uma presença de grandes artistas latino-americanos nos Estados Unidos. A gente pode falar no cinema, Guillermo del Toro, Afonso Cuarón, a gente pode falar na música de artistas como Shakira, como Rick Martin, como Cristina Aguilera. O próprio Brasil, né, já teve lá atrás, quase 100 anos atrás, uma grande figura nesse cenário norte-americano cultural, que foi primeiro a Carmen Miranda, depois a gente teve uma outra cantora que é pouco conhecida no país, que é a Leni Everson, que foi muito importante também, como essa representação da música latina
Latina nos Estados Unidos. Então, isso sempre teve presente. O que a gente viu agora um pouco diferente é que o Bad Bunny é um artista que nos últimos anos vem afirmando muito o valor, a defesa da cultura porto-riquenha, da cultura da América Hispânica, como algo que precisa ser visto como central na cultura norte-americana, né? A gente sabe que em muitos estados norte-americanos a língua espanhola é muito presente em escolas, no serviço público de saúde, numa série de esferas onde o Estado conversa com a sociedade. Então ela tem muito significado e muito protagonismo, e o Bad Bunny é um cara que traz isso não só na sua capacidade estética, na sua arte, mas que vem trazendo isso também com muita força no seu discurso político, né? Não à toa ele termina dizendo que a América são todos esses países e que juntos eles formam uma ideia de América, e que os Estados Unidos precisa compreender que essa força multicultural, essa migração é também formadora da força que é os Estados Unidos, da grande potência que ele se tornou no mundo, né? E professor, Bárbara Carvalho aqui do Rio de Janeiro falando, são muitas as referências à cultura latina, muito fortes. A gente, inclusive, depois vai detalhar um pouco mais dessas referências, como a criança dormindo, né, nas cadeiras enfileiradas, que é um clássico de festas de casamento aqui no Brasil e na América Latina. E a sensação que dá é que Bad Bunny, ele faz referência, ele reverencia todo mundo que abriu a rua antes dele, e aí Rick Martin, Shakira, como você citou, mas agora ele abriu uma avenida, não só para exaltar a cultura, mas também para se contrapor a um discurso que exclui o que é diferente nos Estados Unidos, né? Com certeza, Bárbara. Acho que também isso estava um pouco, né, na fala do Colombo, assim, né? A gente tem um momento histórico onde a gente vê um governo americano afirmar uma ideia de Estados Unidos que é contraditória com a própria história do país, né? Os Estados Unidos é um país formado por esse caldo de cultura muito heterogêneo, com processos de diáspora, de imigração, que foram muito importantes para a formação do que a gente entende como cultura norte-americana. A música, a literatura, o teatro, o cinema, né? Tudo isso tem uma enorme contribuição de diversos processos de imigração que os Estados Unidos viveu, especialmente no século XX. E mais forte ainda é essa presença latina, né? E o Bad Bunny, ele faz questão de afirmar isso, e acho que você traz para a gente algo que é muito importante, que é como ele trouxe a questão do costume, né? As pessoas vivendo dentro de casa, a celebração, a festa, a arquitetura, a agricultura, né? Os costumes de gastronomia, todo essa ideia de formas de viver, de formas de ser, que são latinas, mas que há muitos anos formam também a ideia de Estados Unidos, e essa ideia que, de alguma forma, transformou os Estados Unidos numa das grandes potências culturais do mundo. Assim, os Estados Unidos não seria tão importante, tão significativo como potência cultural, se ele não tivesse sido capaz, ao longo da sua história, de receber todas essas informações culturais, de fazer um conjunto de sínteses de todos esses processos migratórios no campo da cultura, né? E o Bad Bunny é um artista muito contemporâneo, os números dele demonstram que o mercado norte-americano, que os americanos celebram, né, o trap latino que ele canta, o reggaeton que ele canta, a mistura que ele faz com uma série de outros ritmos mais tradicionais, especialmente da América Central, da América Hispânica. Isso tudo é celebrado pela sociedade americana quando ele se torna um dos artistas mais importantes em ponto de vista de músicas tocadas nas plataformas digitais, as suas turnês e a procura de ingresso pelos seus shows, a sua presença na vida social norte-americana, né? Então, por mais que o Estado americano, por mais que o governo Trump, por mais que o presidente Trump tente transformar ele em alguém que não espelha a cultura norte-americana contemporânea, isso é só uma narrativa de um governo que tem interesse numa ideia purista de Estados Unidos. O fato é que o Bad Bunny é hoje um artista muito importante, talvez o maior protagonista da cultura pop norte-americana, e faz isso cantando em espanhol, trazendo as suas raízes, trazendo essas origens culturais da América Hispânica e afirmando isso como parte fundamental da América. Tem um significado político para esse momento histórico muito grande, né? Ele, quando venceu o Grammy, já tinha se posicionado em relação
relação ao ICE, a toda essa política de força de expulsão dos imigrantes latinos nos Estados Unidos, e ele está nesse, que é um dos maiores palcos da indústria musical norte-americana, que é o intervalo do Super Bowl, mostra que os Estados Unidos, de alguma forma, vê nele uma figura muito importante para demonstrar e para representar essa identidade latina que forma também os Estados Unidos da América. Ariel? Professor, bom dia. Professor, bom dia. Queria lhe fazer uma pergunta, mas antes queria fazer um breve comentário. Este show foi em Santa Clara, nome de uma cidade que está em espanhol, no estado de Califórnia, outro nome espanhol, rodeado de outros estados, né, como Novo México, Arizona, Nevada, Colorado, quer dizer, todos nomes espanhóis. E o presidente dos Estados Unidos, quando não está em Washington, está em sua mansão na Flórida, ou Florida, em espanhol, em sua mansão chamada Mar-a-Lago, outro nome em espanhol também. Então vemos a espanholidade, a latinidade espalhada por todos os Estados Unidos. Talvez até Trump nem perceba isso. Mas eu queria lhe perguntar... perdão, e também antes, quando falou do cinema, lembrei de Rita Hayworth, que Rita Hayworth, na realidade, era Margarita Carmen Cancino, filha também de imigrantes espanhóis, entre Anthony Quinn, que nasceu no México, entre vários outros. Mas queria lhe perguntar, antigamente, a cultura latina e a cultura também da Espanha eram vistas nos Estados Unidos como algo exótico, não é? Já passou a ser mainstream, não só com os cantores que estiveram antes, como Ricky Martin, mas agora especialmente com Bad Bunny, digamos, pode estar começando uma nova forma dentro dos Estados Unidos de encarar a cultura latina? Isso é um excelente ponto, Ariel. Você falando aqui, eu lembrei de algo que é do seu enorme interesse também, que é a música clássica. A gente tem o Gustavo Dudamel, né, que é o regente da Orquestra de Los Angeles, ali também na Califórnia, e que é uma grande figura da música clássica norte-americana. Mas indo de encontro à sua pergunta, sim, durante muito tempo, e essa foi uma grande questão no século XX para a cultura latina, ela sempre foi colocada e percebida a partir do seu lugar exótico, né? Essa, inclusive, foi uma grande questão para nós brasileiros, a gente sempre discutiu isso, né? Ser visto culturalmente como esse lugar desse outro, dessa alteridade exótica. E essa cultura latina, durante muito tempo nos Estados Unidos, de certa forma, ocupou um pouco esse papel caricato de um latino que não dizia respeito ao que é efetivamente a latinidade contemporânea, a sua capacidade de ser cosmopolita, de estar dentro dos principais diálogos culturais da cultura mainstream, da cultura pop. Eu acho que isso muda um pouco nos últimos anos, isso vem sendo transformado no século XXI, mas é muito interessante a gente discutir isso em cima do Bad Bunny, porque esse é um ponto fundamental para o Bad Bunny e ele consegue conciliar as coisas de uma forma muito interessante, porque ele está trazendo a agricultura, ele está trazendo a festa, ele está trazendo os costumes, que ao olhar de um norte-americano muito tradicionalista pode parecer um pouco distante, um pouco exótico, né, como a gente está falando, mas o Bad Bunny é um artista que musicalmente, nas suas performances, é um artista que está totalmente sintonizado com o que é a perspectiva contemporânea desse mundo da música pop e do mainstream. E eu acho que, de forma geral, os Estados Unidos está, sim, olhando com maior atenção para a cultura latina, sem esse lugar caricato do exotismo. A gente está vendo um pouco isso agora nos últimos anos, e a gente vem falando aqui na Globo News, né, como o Oscar, por exemplo, é uma celebração do cinema hoje, não só norte-americano, mas do cinema internacional também, e olhando para filmes que não, de forma alguma, se colocam nesse lugar do exotismo, da caricatura. Então, a The Economist recentemente publicou uma matéria falando que a América Latina e a cultura latino-americana está muito em alta nos Estados Unidos, e talvez a melhor questão, a melhor coisa desse momento seja exatamente isso que você esteja falando. Uma transformação de um olhar que era muito presente no século XX, a partir dessa noção do exotismo, de uma coisa folclórica, de uma coisa caricata, mas agora sendo percebida como artistas contemporâneos que dialogam com o seu tempo, que trazem o que tem de mais rico, interessante do ponto de vista estético, seja na música, seja no cinema, seja na literatura, e que podem compor esse quadro da produção cultural norte-americana hoje a partir de um outro lugar, que não é esse lugar do estranhamento, não é
esse lugar do exotismo, não é esse lugar de uma caricatura latina, que sempre também teve muito focada na sexualização da mulher, né? E num certo tipo de ridicularização da dança, do canto, né? Eu acho que a gente ultrapassou esse momento, sim, e hoje a gente tem uma cultura latina nos Estados Unidos muito mais sintonizada com o que é a perspectiva contemporânea do que esse lugar que a gente no século XX brigou tanto para destituir, né? Nós brasileiros fomos muito, nosso debate cultural, né? Desde lá do modernismo, da Semana de 22, a gente sempre recusou essa ideia de ser visto como uma cultura exótica e sempre quis dialogar com o mundo de forma contemporânea, mostrando a força cultural que a gente tem e que todo esse melting pot latino-americano tem e que contribui muito para o mundo, né? Não existiria uma cultura norte-americana tão rica, tão forte, se não existisse a presença dos latinos nos Estados Unidos, colaborando para que esse caldo cultural se tornasse tão interessante, tão rico e de interesse no mundo inteiro, né?